Meus queridos irmãos e irmãs, boa noite com a graça e a paz do Senhor Jesus. Gostaria de convidar a igreja para juntos abrirmos a nossa Bíblia. No livro do profeta Jonas, nós vamos dar sequência à exposição do livro do profeta Jonas. E desta feita nós vamos ler o capítulo 3 de Jonas. Jonas, capítulo 3. Palavra do Senhor para os nossos corações. Nós estamos numa série de exposições nesse livro. Se você que nos acompanha perdeu alguma das mensagens, você pode ir no canal da nossa igreja e tem uma playlist com todas as mensagens desta série no livro de Jonas. Diz assim a palavra do Senhor, profeta Jonas, capítulo 3. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade caminho de um dia e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive, ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandato do rei e seus grandes: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água. Mas sejam cobertos de panos de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. Amém? Vamos orar ao Senhor e vamos pedir ao Senhor que nos abra a porta à palavra, nos oriente, nos edifique à luz da sua palavra nesta noite. Pai querido, muito obrigado por mais esta rica oportunidade de ministrar a tua palavra. Obrigado a Deus pelo privilégio de publicamente abrir as Escrituras, ler a Tua Palavra e agora poder expô-la na direção do Teu Espírito Santo. Fala o nosso coração, Senhor. Fala aquilo que nós precisamos e não pura e simplesmente o que queremos ouvir. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Amém. O tema da nossa mensagem nesta noite, baseado nesse texto do profeta Jonas, é a pregação de Jonas. Temos dividido essa série em alguns temas que resumem os capítulos. Primeiro, o chamado de Jonas, a oração de Jonas, hoje a pregação de Jonas e, por último, nós estaremos vendo a principal lição do livro de Jonas. Mas hoje, a pregação de Jonas. E eu quero começar, à guisa de introdução, trazendo à sua memória um dos maiores sermões da história da igreja, de um modo geral. Ele foi pregado por um grande tribuno luso-brasileiro no ano de 1655, na Capela Real. Pregado por um padre católico chamado Antônio Vieira.
Antônio Vieira é considerado por muitos como o patrono da língua portuguesa. Alguém já disse que se você perdesse a língua portuguesa com apenas os sermões de Antônio Vieira, você recuperaria a língua. E em 1655, na Capela Real, Antônio Vieira prega o sermão que abre o seu sermonário, o chamado Sermão da Sexagésima. E nesse sermão, Antônio Vieira faz uma exposição detalhada, quase que palavra por palavra, da parábola do semeador. Ele expõe a parábola do semeador em 10 pontos principais, e ali ele vai esmiuçando cada detalhe da parábola do semeador. Esse sermão é conhecido não só por abrir o sermonário de Antônio Vieira, mas ele é conhecido porque ele nos ensina a arte da argumentação, da lógica, de como trabalhar a oratória, a retórica. É um texto usado, por exemplo, nas aulas de português, algumas aulas de direito, e muitos pastores leem esse sermão de Antônio Vieira, o Sermão da Sexagésima. E o ponto talvez principal do sermão de Antônio Vieira, da Sexagésima, é que ele está argumentando que, se a semente é a palavra de Deus, e essa palavra é poderosa, e essa palavra, como diz o texto, produz a 30, a 60 e a 100 por um, por que que nos seus dias e em nossos dias ela não está produzindo nem a 1%? Por que que não existe, por exemplo, uma conversão por cada sermão que nós pregamos? Às vezes nós pregamos 1000 sermões para ter uma conversão. Ou seja, a grande maioria dos nossos sermões são estéreis. E o argumento de Antônio Vieira é: onde é que está o problema? Está na semente? Está em Deus? Está no solo? Onde é que está o problema? E dentre tantas coisas que ele argumenta, um dos pontos principais é que o semeador, ele semeia com as mãos e não pura e simplesmente com os lábios. E daí ele tira que nós estamos pregando grandes discursos, mas as pessoas não estão vendo em nós obras, fruto das nossas mãos. Mas eu não vim aqui falar sobre Antônio Vieira, muito embora seja alguém digno de ser falado. Não concordo com todos os seus sermões, mas procuro ler os sermões, principalmente os sermões evangélicos, bíblicos, como o Sermão da Sexagésima, o da Quarta-feira de Cinza e tantos outros sermões. Alguns, a nossa teologia discorda completamente, mas vale a pena ler, vale a pena estudar, vale a pena conhecer. Eu estou colocando esse ponto na abertura, porque quando Antônio Vieira pregou esse sermão, ele pregou para denunciar a prática dos pregadores itinerantes, daqueles que estavam levando a palavra, mas que não estavam tendo frutos por causa das suas vidas que estavam desconectadas com a palavra. Desde criança eu amo pregação. Eu respiro pregação. Desde criança que eu coleciono pregação. Já houve uma época, por exemplo, que eu admirava um grande pregador da Assembleia de Deus e eu tinha 300 DVDs desse pregador. Depois conheci o reverendo Hernandes e aí comecei a adquirir todo o material, Augustos e tantos outros. Eu amo pregação, eu respiro pregação. E uma das coisas fundamentais na pregação é a vida do pregador. Se você pegar qualquer livro de homilética, você vai ver que muitos vão dizer assim: pregação é a mensagem de Deus por meio da personalidade humana. Não tem como separar o pregador da pregação, o mensageiro da mensagem. Muito embora, como alguém já disse de forma muito acertada,
a mensagem é maior que o mensageiro. A mensagem sempre será maior que o mensageiro. O mensageiro morre, a mensagem não. O mensageiro passa, a mensagem não. O mensageiro claudica, tropeça, peca. A mensagem é pura, é perfeita, é santa, porque é a palavra de Deus, porque é a semente de Deus, a palavra do Senhor. Então o problema nunca está na mensagem, o problema nunca está na palavra, o problema está no homem, seja naquele que prega, seja naquele que ouve. Mas a palavra de Deus, ela é poderosa. Voltando ao sermão de Antônio Vieira, ele diz que a palavra de Deus é tão poderosa que até nos ambientes mais hostis, como as pedras, como os espinhos, ela produz fruto. Pois bem, quando a gente pensa essas coisas sobre pregação, a gente se volta para o texto que temos diante de nós. Porque esse texto aqui, ele foge à lógica dos tratados de homilética. Esse texto aqui contraria tudo que eu e o reverendo Romeu aprendemos no seminário sobre pregação. Esse texto aqui contraria tudo que você possa estudar nos manuais de homilética ou de pregação pós-moderno. Porque, como eu disse, a pregação ela passa pela personalidade do pregador, mas aqui a personalidade do pregador não fez diferença nenhuma. Os pregadores, eles se preocupam em ter uma vida de oração, ou pelo menos deveria, de estudo da palavra, de comunhão com Deus, de uma vida consagrada, para quando ele abrir a boca e pronunciar a palavra de Deus na sua boca seja verdade. Mas nós estamos diante de um pregador aqui que não se preparou adequadamente, que pregou de forma ranzinza, que pregou um sermão medíocre, um sermão que só tinha 5 palavras na sua língua, 5 palavras, que pregou não num púlpito durante 1 hora, mas pregou correndo numa cidade, atravessando a cidade, e independente do mensageiro, independente das motivações do mensageiro, independente da preparação do mensageiro, independente da pregação do mensageiro, a cidade inteira se converteu. Você já viu isso aqui? Os estudiosos dizem que nós estamos aqui diante do maior avivamento da história da igreja. O maior avivamento. Nós tivemos grandes avivamentos na história. Se você olha para o país de Gales, se você olha para a Inglaterra, para a Escócia, para os Estados Unidos, para a África, você olha na história da igreja e vê que houve grandes avivamentos, grandes ajuntamentos, grandes transformações, fruto da pregação da palavra. Se você olha para o século XX, Billy Graham foi o homem que pregou em mais de 100 países e que foi usado por Deus para pregar para milhares de pessoas. Mas nem mesmo Billy Graham teve o privilégio de ver uma cidade inteira se converter como resultado do seu sermão. Jonas teve. Por isso que Dr. Stuart Olyott, ele diz que Jonas é o missionário mais bem-sucedido que fracassou. Bem-sucedido porque ele pregou um sermão medíocre, ele pregou uma mensagem que meramente ninguém gostaria de pregar, 5 palavras, e o resultado foi estrondoso. Ou seja, Jonas, capítulo 3, foge à lógica dos doutores em homilética, dos especialistas em pregação, foge à lógica de qualquer pastor. Foge à lógica, porque qualquer pastor quer ver o povo se converter. Jonas não queria. Qualquer pastor se prepara adequadamente para expor a palavra. Jonas não se preparou. Qualquer pastor vai se arrumar devidamente
para estar diante daquele povo. Jonas está correndo, não está nem aí, está suado, não está bem apresentável. Alguns estudiosos chegam a dizer que provavelmente por causa do suco gástrico daquele peixe, Jonas tinha uma pele esbranquecida, escamada. Mas independente da figura do pregador, de qualquer coisa relacionada a ele, a pregação de Jonas produziu resultado. Então, com isso em mente, meus irmãos, vamos olhar para o texto e ver aqui algumas coisas interessantes e tirar lições para a nossa vida. Eu já disse em uma das mensagens anteriores que o livro de Jonas ele tem uma estrutura literária muito interessante. E se você compara, por exemplo, o capítulo 1 com o capítulo 3, você vai ver que existe um paralelismo, existe uma semelhança. Existe aqui, no primeiro chamado de Jonas e nesse segundo chamado de Jonas, coisas que se encaixam perfeitamente e que são semelhantes nos dois chamados. É só você comparar os versículos iniciais do capítulo 1, quando veio a palavra do Senhor a Jonas, e você olha o capítulo 3, veio a palavra do Senhor a Jonas. Você olha o capítulo 1, Jonas se dispõe, mas para fugir. Agora Jonas se dispõe para pregar. Você olha o capítulo 1, Jonas está ali e pessoas pagãs, os marinheiros pagãos vão se converter. Você olha o capítulo 3 e agora pagãos, os ninivitas vão se converter. Existe uma semelhança literária entre o capítulo 1 e o capítulo 3. E a mesma coisa pode ser feita com o capítulo 2 e o capítulo 4. A mesma providência de Deus para trabalhar lições na vida de Jonas no capítulo 2 acontece no capítulo 4. Então essa é a estrutura literária do livro de Jonas. Mas vamos olhar o capítulo 3, que ele está bem dividido e serve homileticamente para nos ajudar. Primeiro, nós vamos ver esse segundo chamado, essa segunda convocação, essa palavra vindo da parte do Senhor para o profeta mais uma vez. Diz assim: veio a palavra do Senhor a Jonas segunda vez. A Jonas, dizendo, veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo. Todos os comentaristas que eu li desse texto, e eu li mais de 10 comentaristas, eles destacam um ponto fundamental. Deus é o Deus da segunda chance. Deus é o Deus da segunda oportunidade. Deus é um Deus tão misericordioso, tão bondoso, tão maravilhoso, que Ele nos dá uma segunda chance. E louvado seja o Senhor por isso. Porque veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas. A palavra do Senhor já tinha vindo lá no capítulo 1. E Jonas foi rebelde, recalcitrante, relutante com o seu chamado. Mas Deus não desistiu de Jonas. Deus não desistiu do chamado de Jonas. Deus não desistiu de enviar a sua palavra a Jonas. Sabe por que eu e você estamos aqui nessa noite, meu querido irmão, minha querida irmã? Porque Deus não desistiu de nós. Porque Deus é o Deus da segunda chance, da segunda oportunidade. Deus é aquele que olha para os nossos percalços, para as nossas quedas, para as nossas rebeldias, para a nossa maneira de viver, muitas vezes recalcitrante, abandonando a Ele, não querendo saber dEle, não querendo fazer a obra dEle, e Deus vem uma segunda, uma terceira, uma quarta vez na nossa vida. Louvado seja o Senhor. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. É como se Deus estivesse dizendo assim: Jonas, vamos começar de novo? Vamos zerar aqui? Vamos ver tudo de novo. Você pisou na bola e você viu a consequência.
Você viu o que aconteceu. Mas eu sou o Deus da segunda chance, da segunda oportunidade. Então, vamos começar de novo. E vamos começar igualzinho da primeira vez. A palavra vai vir mais uma vez. Eu vou dizer praticamente as mesmas coisas. Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive. Só que se você prestou atenção, entre o primeiro relato e o segundo relato, há uma pequena diferença que faz toda a diferença. Porque no capítulo 1, o texto diz que veio a palavra do Senhor a Jonas, dizendo: vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Ele deveria clamar contra a cidade por causa da malícia da cidade, da maldade. Mas aqui não é clamar, aqui é proclamar. Há uma mudança. E os estudiosos ficam intrigados, porque no texto hebraico é apenas uma partículazinha que muda a palavra. E aí os estudiosos dizem: qual seria a diferença entre clamar contra a cidade e proclamar a palavra? Jonas está sendo convocado para proclamar não o que ele pensa, não o que ele acha, não o que ele entende, não o seu nacionalismo judaico ou israelita. Jonas está sendo chamado para proclamar contra ela o que o Senhor disse, a palavra do Senhor. Em outras palavras, o que Deus está dizendo para Jonas é: Jonas, vamos começar de novo. E nesse começar de novo, você não deve esquecer que você não vai a Nínive para falar a sua palavra, para pregar a sua ideologia, para pregar o seu nacionalismo. Você vai a Nínive para proclamar o que eu te disser. Ou, como algumas versões, e há uma discussão também sobre isso, esse texto é um texto muito polêmico: o que eu te disse, a palavra que eu te disse. Oh, meus irmãos, como eu disse, a mensagem sempre será maior do que o mensageiro. Nós não criamos a mensagem, nós apenas proclamamos, nós apenas levamos a palavra de Deus. O pastor, o pregador, ele não idealiza, ele não cria, ele não fica pensando o que é que ele vai dizer. Ele tem que pensar o que Deus quer dizer para a igreja do Senhor. A palavra não é minha, a palavra não é do pregador, a palavra é de Deus. E nós somos chamados para proclamar a palavra de Deus, somente a palavra de Deus. E eu gosto muito quando o pastor Hernandes, nas suas palestras sobre pregação expositiva, e ele já ministrou aqui na nossa igreja pelo menos umas 2 vezes, quando ele diz assim: Deus não tem nenhum compromisso com a palavra do pregador. A palavra que tem a promessa de não voltar vazia não é a palavra do pregador, é a palavra de Deus. A palavra do pregador, ela só tem algum peso, alguma autoridade quando ele está proclamando a palavra de Deus, quando ele está dizendo: assim diz o Senhor. E é isso que Deus está dizendo aqui para Jonas. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas dizendo: dispõe-te, Jonas, vai à grande cidade de Nínive e proclama. Seja um arauto, seja um proclamador, seja alguém que vai falar a mensagem do Rei dos Reis, a mensagem que eu te digo. Oh, meus irmãos, como isso é importante para figuras como eu, como o pastor Romeu, ministros da palavra, para você que prega, para você que está ouvindo. Nós precisamos conhecer a palavra, nós precisamos meditar na palavra, se aprofundar na palavra, para quando subirmos no púlpito, termos a consciência de que estamos proclamando a palavra de Deus. Nós não somos chamados para proclamar a igreja presbiteriana,
para proclamar o que Calvino disse, o que Lutero disse, o que Antônio Vieira disse, o que fulano de tal disse. Nós proclamamos o que o Senhor disse. O que o Senhor disse. Agora veja que esse texto ele é emblemático, porque ele coloca diante de nós algumas coisas que não pode passar desapercebido. Diz: veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade. Guarde isso, a grande cidade. Várias vezes no livro de Jonas há esse destaque, a grande cidade. A grande cidade. Mas vai aparecer outra curiosidade aqui interessante. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Agora, Jonas tinha aprendido a lição. Agora Jonas disse: não vale a pena recuar. Não vale a pena tentar fugir de Deus. Deus me chamou, Deus me escolheu. Deus tem uma obra para me realizar. E agora, quando a palavra do Senhor veio a segunda vez, Deus lhe dá a segunda chance, a segunda oportunidade. Deus diz o que é que ele tem que falar, o que é que ele tem que fazer. Levantou-se Jonas e foi a Nínive. Jonas andou mais de 800 quilômetros para chegar a Nínive. Vários dias. E diz o texto que ele fez isso segundo a palavra do Senhor. Oh, meus irmãos, talvez como você não é um pregador, um pastor, um obreiro, talvez você não consiga pegar aqui o que está por trás. Eu já falei aqui, por exemplo, que eu não gostava da carta aos Coríntios. Achava assim uma carta chata. Eu lia e os assuntos não me diziam muito respeito. Até que eu fui ordenado, comecei a dirigir igreja, participar de presbitério, enfrentar problema. A carta aos Coríntios é tão boa, nos ajuda tanto. Você lê a carta assim, depois que você tem 10 anos de pastorado numa igreja, quando você lê a carta, você diz: meu Deus do céu. Fique imaginando o coração de Jonas. Jonas não quer ir para aquela cidade. Jonas sabe que vai pregar ali, e Deus é misericordioso, Deus é bondoso, e se ele pregar a palavra de Deus e o povo se arrepender, Deus vai salvar aquele povo, e ele não queria isso. Ele odiava aquele povo. Mas eu vejo aqui Jonas, segundo a palavra do Senhor, indo para Nínive. Oh, meus irmãos, quantas vezes os pastores, os pregadores, eles estão indo de encontro ao seu próprio sentimento, seu próprio coração, por uma simples convicção: Deus me quer aqui. Deus me chamou para esse lugar. E porque ele já aprendeu, não é porque ele é bonzinho não, é porque ele já deu cacetada outras vezes, e aí ele já aprendeu que se Deus quer você em determinado lugar, não saia do lugar que Deus lhe quer. Eu queria abrir um parênteses aqui. Eu vim para Guarapes em 2000, na passagem do ano 2000 para 2021. Viajamos 31 de dezembro à noite, depois da passagem de ano. Dia 1º estávamos em Guarapes. Final de 2004, eu cheguei para o pastor Enoque e disse: pastor Enoque, eu não vou continuar mais na congregação, vou voltar para a minha cidade. Eu tenho um convite para auxiliar lá, e eu vou voltar. E pastor Enoque, com aquela sabedoria, aquele jeito dele, disse: alguém lhe convidou? Eu disse: foi, pastor. E eu tenho uma dívida de gratidão com essa pessoa. Aí ele disse assim: mas Jesus mandou? E eu disse: pastor, eu acho que sim, eu estou indo por gratidão. Irmãos, houve dias de eu estar orando e dizendo assim: Senhor, tem misericórdia, porque eu fui desobediente ao Senhor. E quando foi final de 2005,
quando Itamar entrou em contato com o pastor Enoque, falando que nós estávamos disponíveis se a igreja quisesse de volta. O pastor Enoque, quando me recebeu aqui no gabinete, disse assim: meu filho, lembra do que eu te perguntei? Nós não podemos sair de um lugar sem perguntar a Jesus. Não é por homens. Às vezes os homens chamam, na melhor das intenções, achando que vai nos ajudar. Mas você só pode ir se Jesus mandou. E aí pastor Enoque disse: venha para o lugar de onde você nunca deveria ter saído, enquanto Deus não determinasse. Eu aprendi. Aprendi a duras penas. Então eu vejo isso em Jonas. Irmão, não queira saber do coração de Jonas aqui não. O coração de Jonas nessa caminhada, alguns dizem que talvez duraria 40 dias. Jonas caminhando, indo para Nínive. Imagina o coração de Jonas. Jonas não estava indo para a catedral, Jonas não estava indo para uma mega igreja, Jonas não estava indo pregar num congresso renomado, no Consciência Cristã. Jonas estava indo pregar numa cidade que ele não queria. Mas ele foi segundo a palavra do Senhor. Ele está vivendo de acordo e na direção da palavra do Senhor. E nós precisamos aprender isso. Seja o pastor, seja o médico, seja o engenheiro, seja o motorista de ônibus, você tem que entender que está ali por causa da palavra do Senhor, do chamado, da vocação, porque Deus te colocou ali, porque Deus te quer ali. Vá, mesmo que o coração, os sentimentos, as emoções estejam dizendo o contrário, mas faça a obra de Deus. Jonas está fazendo. Agora diz o texto aqui uma curiosidade, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade, agora olha a expressão que a nossa versão atualizada colocou, para poder descrever o que está no hebraico. Muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Tem duas coisas aqui curiosíssimas que eu estava pesquisando agora à tarde, dando uma revisada, e me chamou muita atenção. Primeiro, se você olha o livro de Jonas, você vai ver que o livro de Jonas sempre coloca cidade grande, a grande cidade. E agora está dizendo a cidade muito importante, não só diante dos homens, diante de Deus. E que importância é essa? No que reside a importância dessa cidade? Olhando do ponto de vista meramente humano, essa cidade era importante por causa do seu tamanho. Era uma cidade imensa. Alguns chegam a dizer que ela poderia ter, naquela época, em torno de 600 mil habitantes, entre 600 a 800 mil habitantes. É uma cidade como a de Natal. Isso há mais de 2000 anos atrás. Segunda coisa, era importante por causa do povo que estava ali. É o maior império da época. Um império guerreiro, expansionista, um exército poderosíssimo. Era importante por causa das suas muralhas. Os estudiosos dizem, não sei se é verdade, mas que as muralhas de Nínive era tão grande e tão larga, a ponto de, na muralha de Nínive, poder correr 3 carruagens paralelamente. Era um império poderosíssimo, capital da Assíria. Mas veja que o texto não diz que ela é importante pura e simplesmente para os homens, por causa da sua grandeza, do seu exército, da sua economia. Diz que ela é importante para Deus. E Deus não vê como vê o homem. Deus não está olhando para as muralhas, Deus não está olhando para o poder bélico, Deus não está olhando para o poder econômico, Deus está olhando para as vidas, para as pessoas que estão ali. E é isso que ele vai dizer no final do livro. Acaso não iria eu ter compaixão desta grande cidade?
que tem aí 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e quase que unanimemente os comentaristas entendem que está fazendo referência só às crianças, 120 mil crianças. E dos animais? Nínive era uma cidade grande, importantíssima, e o texto diz, muito importante diante de Deus. Meus irmãos, Natal é importante diante de Deus. Rio Grande do Sul é importante diante de Deus. O Brasil como um todo é muito importante diante de Deus. A África, o mundo inteiro, as pessoas, não interessa a cor, a raça, as etnias. Não interessa, meus irmãos. Nós precisamos valorizar aquilo que Deus valoriza, que é o ser humano que Ele criou, a sua imagem e semelhança. Muito importante. Agora o texto diz algo ainda, e de 3 dias para percorrê-la. Aqui tem uma coisa que alguns comentaristas destacam, curiosidade, que se você prestar atenção, por que será que o texto dá esse destaque de 3 dias para percorrê-la? Numa leitura natural, simples, de acordo com a nossa exegese reformada, que é a gramática histórica, é claro que ele está descrevendo aqui o tamanho da cidade. Era uma cidade que, para você percorrer de uma ponta a outra de pé, você levava 3 dias. Para você alcançar de uma extremidade à outra da cidade. Imagine você querer percorrer Natal a pé, de uma ponta a outra. Nínive era tão grande que ela poderia ser percorrida somente com 3 dias. Há uma discussão entre os estudiosos se era a questão da circunferência, eu não quero entrar nesses detalhes. Mas aqui tem algo curioso. Jonas passou 3 dias no ventre do peixe, que é algo escatológico e tipológico da ressurreição de Jesus. E Nínive é a cidade de 3 dias para percorrê-lo. Isso leva alguns estudiosos a dizer que, tipologicamente, Nínive era o monstro de Jonas. Nínive era essa cidade grande, essa cidade importante, essa cidade magnífica, que assim como o peixe era um monstro para Jonas, Nínive era um monstro para Jonas. Sabe por quê? Jonas sabia muito bem o que lhe aguardava ali. Os assírios não eram brincadeira. Quando eles pegavam as pessoas que eles lutavam, os prisioneiros, eles vazavam os olhos, eles tiravam a pele, eles toravam as mãos, eles trituravam as pessoas e colocavam aos montes, que era para ficar à vista. Jonas sabia muito bem que aquela grande cidade, a capital, era um monstro para ele. O que aguardava ele ali era a morte. Ele sabia que quando ele chegasse ali proclamando para aquele povo idólatra, pagão, a palavra de Deus, aquele povo poderia se revoltar e aquele povo passaria ele ao fio da espada, mas sem antes eles iriam massacrá-lo, torturá-lo. Eles iriam arrancar suas mãos, seus olhos, eles iriam arrancar o pelo cabeludo da sua cabeça, eles iriam fazer atrocidades com ele. Ele sabia disso. Ou seja, é preciso a gente conhecer essas coisas para a gente entender que Jonas não está relutante por acaso. Jonas não está sem querer ir pregar em Nínive porque ele é ruim, pura e simplesmente. É porque ele sabe o que o aguarda em Nínive. Mas olha o que o texto diz. Começou Jonas a percorrer a cidade caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida.
Aqui é onde está, assim, talvez uma das maiores ironias do livro. Porque, como eu disse na introdução, irmãos, nós vemos aqui um pregador improvável, que foge às regras da homilética, da oratória, da retórica. Jonas começa a pregar numa cidade que era 3 dias para percorrer, ele faz em 1 dia. Esse cara estava bom, estava um atleta, não estava não? Correndo. Não sei se com medo, não sei se a raiva, o texto não diz. Mas diz que começou Jonas a percorrer a cidade caminho de 1 dia. E pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Ainda 40 dias e Nínive será destruída. Era essa a mensagem, era essa a proclamação. Um sermão de 5 palavras. Um sermão que só traz desgraça. Um sermão que não fala do amor de Deus. Um sermão que não fala da misericórdia de Deus, do perdão de Deus, da graça. Um sermão que só diz: dentro de 40 dias, Nínive será subvertida. Meus irmãos, nós vemos aqui um pregador que está pregando irado. Nós vemos aqui um pregador que está pregando sem a motivação correta, sem a preparação correta, sem ser a mensagem correta. Porque a mensagem verdadeira, ela deve mostrar a lei, mas ela deve mostrar também a graça. Ela deve mostrar o juízo, mas ela deve mostrar também o amor, a misericórdia, o perdão de Deus. E aqui eu abro um parênteses mais uma vez. Tem pregador, inclusive na internet, porque virou modinha, que a única coisa que ele sabe fazer é falar mal da igreja evangélica brasileira, falar mal dos pastores, falar mal das denominações. Não tem outra coisa na pregação desses homens a não ser lei, legalismo, a não ser falar mal da noiva de Cristo. Precisamos ter cuidado, irmãos. Nós devemos denunciar o pecado, sim. Nós devemos pregar a lei, sim. O juízo, sim. Mas nunca esquecer de mostrar a graça, de apontar para a cruz, de apontar para Cristo. Porque nós não somos proclamadores do caos. Nós somos proclamadores da graça de Deus, do cosmo, da nova criação, do novo céu, da nova terra, do evangelho de Jesus Cristo. Tem muita coisa errada na igreja evangélica brasileira? Sim. Mas por que eu vou dar ênfase aos erros? Eu preciso mostrar a graça, a misericórdia e o amor de Deus. E uma vez eu dizia para uma pessoa aqui da igreja que idolatra um pregador, desses pregadores aí, bem legalistas, bem fervorosos nesse sentido da crítica, eu disse assim: você queria que ele fosse seu pastor? Que ele pregasse para você 24 horas assim? Que é muito fácil você bater palma para alguém que está expondo e espancando a igreja, a noiva de Cristo. É muito fácil. Jonas proclamou juízo, destruição. Jonas está pregando com a motivação errada. Jonas está correndo. Jonas está fazendo aquilo que nenhum pregador deve fazer no seu ministério: pregar um sermão medíocre, pregar com a motivação errada, pregar usando métodos errados, como ele fez aqui. Mas, para nossa surpresa, quando a gente fecha essa primeira parte do capítulo, que fala do chamado de Jonas, dessa segunda chance que Deus está dando para Jonas, da pregação de Jonas, a segunda parte do capítulo mostra o arrependimento dos ninivitas. Os ninivitas
creram em Deus. Os ninivitas creram em Deus. Apesar de Jonas, apesar do sermão de Jonas, apesar das motivações de Jonas, dos métodos de Jonas, a semente da palavra de Deus produziu resultado na vida dos ninivitas. Os ninivitas creram em Deus. Creram em Deus. Sabe por quê, meu querido? Porque a palavra de Deus, ela não depende de mim, de você, ela não depende de nós. Ela é poderosa em si mesma, ela não volta vazia. Certa feita, eu fui indagado sobre uma questão teológica que eu passei um tempo pensando. Com certeza você já deve ter pensado sobre isso. Quantos pastores que passam 10, 15, 20 anos pregando em pecado, em adultério, em outras coisas? E aí ele faz o convite, as pessoas vêm à frente, se convertem. Ele prega e a coisa acontece. E daqui a pouco, quando você descobre o escândalo, as pessoas dizem assim: meu Deus, mas ele pregava e a coisa acontecia. É porque a eficácia da pregação não está necessariamente no pregador, meu irmão. Aquilo ali é juízo de Deus para a própria vida dele. Ali a misericórdia de Deus dizendo assim: se converta, mude. Porque vai chegar um momento que Deus também não vai mais agir e Deus vai punir, vai expor aquele pregador. Eu lembro que uma vez eu ouvi uma pregação do pastor Silas Malafaia, ele dizendo que um colega dele pregava divinamente, um homem usado por Deus, um pregador extraordinário, mas que vivia uma vida dupla, descia do púlpito e vivia uma vida de práticas sexuais contrárias à palavra de Deus. E aí foi exortado, mas não mudava. E o argumento é: mas Deus está me usando, Deus está agindo, Deus está fazendo. Até que um dia, esse camarada foi descoberto morto, com um punhal cravado com a Bíblia no seu peito. Não brinque com Deus. O fato de Deus estar nos usando é graça, é misericórdia, é favor imerecido. O fato de ter gente se convertendo no nosso ministério é pura graça, é obra de Deus. Ai do pastor que cair na ilusão de dizer assim: está acontecendo por causa de mim. Ai do pastor que cai nisso. Não depende de nós. Pelo contrário, o que a gente faz muitas vezes é atrapalhar. A gente precisa, meus irmãos, cada vez mais, aqui em Pirangi, eu e o pastor Romeu, diminuir para que Jesus apareça para vocês. A gente precisa diminuir para que o Evangelho faça efeito na vida de vocês. É o que Paulo diz na segunda carta, que nós devemos morrer. Nós somos como esse vaso de barro que precisa ser quebrado para que o tesouro do Evangelho se manifeste na igreja. Mas tem pastor não, que ele se coloca no pedestal. Ele acha que a igreja está crescendo, que as coisas estão acontecendo por causa dele. Meu querido, não pensa assim não. Apesar de Jonas, os ninivitas creram em Deus. Apesar de mim, apesar de Romeu, apesar de tantos outros, as pessoas creem em Deus. John Stott diz que a pregação é um milagre duplo. Por que o milagre duplo? Ele diz que o primeiro milagre é o Deus santo, justo, todo-poderoso, bom, perfeito, usar um miserável como eu, que não sou nada disso. É Ele usar, é Ele encher da sua graça, do seu Espírito, é Ele nos capacitar, é Ele nos dar o dom, nos dar o ministério da palavra. Mas o segundo milagre que John Stott diz é o povo que está sentado, você que está sentado aí, ouvir esse miserável que está aqui na frente e conseguir reconhecer nesse miserável, na exposição da palavra, a palavra de Deus. É um milagre duplo. Irmãos, aquele povo creu em Deus
E o pregador era o pior que tinha, que não os amava, que não queria a sua conversão, que não queria ver aquele povo transformado, que odiava aquele povo. Mas houve um milagre ali, o milagre do Evangelho, que quando Jonas saiu proclamando naquela cidade, e as pessoas foram falando umas para as outras, e aquilo foi caminhando nas ruas, nos becos, nas vielas, entre os soldados, chegou ao rei. E quando chegou no rei, o rei assentou-se em pano de saco e cinza, se arrependeu. Olha como é que diz o texto. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram jejum, e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandato do rei e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? O que nós estamos vendo aqui? O maior avivamento da história. Nós estamos vendo aqui uma cidade. Nós estamos vendo aqui do homem mais simples ao rei que se assenta no trono, se vestindo de pano de saco, como sinônimo de quebrantamento, de humilhação, de arrependimento, de mudança de vida diante do Senhor. Meus irmãos, o que esse texto coloca para nós é que a palavra de Deus, ela produz verdadeiro arrependimento, mudança, transformação. Ela produz em nós esse quebrantamento, essa humilhação, essa tristeza segundo Deus. Houve aqui, de fato, conversão verdadeira. Porque conversão verdadeira é quando nós somos impactados pela palavra de Deus e nós mudamos. Eu pergunto, você se arrependeu de verdade, meu querido? Eu não estou perguntando se você foi batizado na igreja presbiteriana. Não estou perguntando se você nasceu na igreja. Eu não estou perguntando se você é diácono, presbítero, pastor. Eu estou perguntando, você se arrependeu de verdade? Um dia você ouviu a palavra de Deus, seja lá por quem for, não interessa o pregador. E essa palavra entrou no seu coração e mexeu de tal forma com você, impactou a sua vida de tal forma que você tirou de si toda a vaidade, todo orgulho, toda e qualquer presunção. Houve um quebrantamento na sua vida e houve mudança na sua vida, na sua casa. Você pode olhar para trás e dizer assim, eu era cego e agora vejo. Eu era uma tal pessoa e hoje eu sou outra pessoa. Você pode dizer isso? Meus irmãos, quantos estão iludidos nas nossas igrejas? Gente que não manifesta isso aqui. Olha a postura desse rei. Você acha que é simples para um rei pagão, assírio, que adorava os deuses da Mesopotâmia, os deuses pagãos, de repente proclamar um jejum, mandar todo mundo se vestir de pano de saco e cinza? O rei se vestir assim, se humilhar, se quebrantar, proclamar um decreto que todo mundo, até os animais, vão jejuar ali. Você acha que é simples? O que esse homem está fazendo é se expondo. Não foi uma decisão simples. Ele não foi aquele crente que é crente há 20 anos e os colegas de trabalho não sabem.
é um agente secreto de Jesus. Ninguém sabe que você é crente. Lá no condomínio, lá na empresa, lá na escola. Não, aqui todo mundo ficou sabendo. Porque foi proclamado. E houve mudança. E ele está dizendo assim: nós precisamos nos arrepender. E nós vamos clamar fortemente a Deus. E olha o que ele diz: e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Se converterão do seu mau caminho e da violência. Mudança de vida. Eu falei agora há pouco que nós precisamos ter cuidado com o discurso legalista. Mas a gente também precisa ter cuidado com o discurso licencioso, pecaminoso, de uma graça barata, de um evangelho que não muda, de uma pregação que não transforma, de gente que está na igreja, mas que vive a mesma vida de antes e acha que é um servo de Deus. Meu querido, se você não mudou de vida, se você não é um homem de oração, se você não é um homem da palavra, se você não é um homem que busca uma vida com Deus e uma mudança na sua vida, você pode ser presbiteriano, você pode ter sido batizado pelo pastor Enoque, ser o que for, você vai para o inferno. Guarde isso. Guarde isso. Você pode ser presbítero da igreja, pastor, teólogo, seja o que for. Se não houve conversão, se não houve mudança, se não houve transformação na sua vida, você vai para o inferno. Se você continua pensando as mesmas coisas, ouvindo as mesmas coisas, vivendo a mesma vida vagabunda, você vai para o inferno. Guarde isso. Ah, não, mas eu não devo satisfação a pastor. Não estou falando de pastor de igreja, estou falando de Deus, de vida com Deus, de alguém que diz: eu era assim, mas hoje eu sou diferente, porque Cristo entrou na minha vida, porque eu ouvi a palavra me transformou. Agora, se você veio para a igreja por outros motivos, meu irmão, sabe qual é o problema das nossas igrejas hoje, de um modo geral? É que nós estamos tendo ajuntamento, não quebrantamento. Nós estamos tendo adesão, não conversão. Nós estamos tendo pessoas convencidas de que o ambiente da igreja é um ambiente socialmente saudável, é um ambiente politicamente correto, é um ambiente onde você pode exercer uma influência. E aí a pessoa vem para a igreja, se torna membro, se torna liderança, mas nunca teve um encontro com Cristo, meu irmão. Nunca foi transformado pela palavra de Deus. E o pior é quando esses miseráveis filhos do capeta chegam na liderança da igreja. Porque o diabo coloca exatamente lá para destruir a igreja. E aí, como ele não tem compromisso com a palavra, como ele não tem compromisso com Deus, como ele não tem uma vida transformada, ele vai ser pedra de empecilho na casa do Senhor. Mas eu queria que você saísse daqui nessa noite perguntando assim: será que aconteceu comigo o que aconteceu aqui com esses homens? Oh, meus irmãos, nós estamos precisando de mais testemunhos assim. Porque os testemunhos de hoje, eu fui para a igreja e minha vida mudou. Mudou o quê? Hoje eu tenho um carro, eu tenho uma casa, eu era solteiro, casei, eu sou isso. Não, meu irmão, os testemunhos do passado eu era um miserável, pobre, perdido, pecador. Mas Jesus já transformou as minhas trevas em luz. Ele mudou minha vida. Aqui nós vemos a conversão desse povo. E aí veja que ele está dizendo: vamos se converter dos nossos maus caminhos, da violência nas nossas mãos, vamos clamar a Deus, vamos cada um, as famílias, as crianças, até os animais. Fez me lembrar aqui quando Ormando se converteu, né, Carminha? Que Ormando chegou em casa, depois que ouviu a palavra do Senhor, e tomou a decisão, e chegou em casa e disse: Carminha, agora eu sou crente e todo mundo aqui em casa também. Glória a Deus. Está na igreja até hoje, todo mundo.
Meus irmãos, veja que transformação. Agora, veja como a luz do Evangelho chegou ali, reverendo Romeu. Aquele rei, ele não está se convertendo por causa da destruição da cidade, pura e simplesmente. Ele diz assim: quem sabe se voltará a Deus, se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? O que ele está dizendo é: gente, vamos se converter, vamos mudar de vida, vamos buscar o Senhor, vamos estar na presença do Senhor. Quem sabe ele vai mudar, mas pode não mudar. Ou seja, houve conversão sincera. Nós podemos até pagar pelos nossos pecados, mas vamos clamar, vamos falar com Deus. A última parte desse capítulo que chama muita atenção é agora quando o capítulo termina e em um versículo. E desconfie quando, assim, há uma divisão como essa, às vezes um versículo. E graças a Deus que é no final da mensagem. Graças a Deus. Porque em um versículo, Jonas vai descrever para nós algo que os estudiosos, os teólogos, estão quebrando a cabeça até hoje. Olha como é que diz: viu Deus o que fizeram, como se converteram dos seus maus caminhos. Foi Deus que viu, o testemunho é de Deus. Houve uma conversão verdadeira. Só Deus sabe quem de fato se converteu dos seus maus caminhos. E o texto está dizendo que Deus viu que eles se converteram. Depois vai ter uma geração que vai ser completamente diferente e Nínive vai ser destruída em 612. Mas essa geração aqui se converteu de verdade. É Deus que está dizendo. E aí diz: viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não fez. Como assim, pastor? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Diria ele, não faria? Falaria ele, não confirmaria? Como assim? Malaquias diz que Deus não muda? Como assim? O nosso arrependimento, quando é verdadeiro, produz mudança em Deus, porque já está dentro do seu decreto. Quando há um verdadeiro arrependimento, o juízo que já estava decretado é cancelado, porque no arrependimento verdadeiro há a possibilidade dessa mudança do furor divino. Deus mudou. O nosso problema aqui é porque quando a gente pensa em arrependimento, a gente pensa o seguinte: quando é que você se arrepende? Quando você pisa na bola. Deus não é assim. Arrependimento aqui para Deus não é algo negativo para Deus. Não. No meu caso, sim. No seu caso, sim. Geralmente, quando nós nos arrependemos de algo, é porque nós fizemos algo negativo, pisamos na bola, fez algo errado. Mas quando a Bíblia fala de arrependimento aqui, em referência a Deus, não é que Deus fez algo errado, algo negativo, que ele tem de se arrepender. Não, está falando aqui de uma mudança. De uma mudança em Deus, que já estava no seu plano, no seu decreto. Deus diz na sua palavra que se você ouvir a voz dele, você der ouvidos, você vai ser abençoado. Se você não der ouvidos à palavra, você vai ser amaldiçoado. Já está na palavra de Deus. Se você não muda, o decreto do Senhor do juízo vai se cumprir. Se você muda, se você se arrepende de verdade, Deus muda. Não a essência de Deus. Deus muda esse aspecto aqui do decreto e vai exercer misericórdia na sua vida. Eu gostei muito da explicação que o reverendo Hernandes dá no seu comentário. Foi um dos únicos que eu vi com essa ilustração. Ele diz o seguinte: para a gente entender isso aqui, é claro que está anos-luz infinitamente da nossa compreensão, mas ele diz o seguinte:
Deus é sol, Deus é o sol. O sol não muda, mas o mesmo sol que endurece o barro, amolece a cera. É o mesmo Deus que está agindo. Um vai se endurecer, o outro vai amolecer. E quando ele amolece, Deus age com misericórdia na vida deles. Deus viu, Deus contemplou e houve mudança naqueles homens. Eu concluo essa mensagem, meus irmãos, com apenas algumas aplicações. São tantas que muitas vezes eu volto para casa frustrado. Eu poderia dizer isso, aquilo, mas eu queria falar aquilo que está no meu coração. Primeiro, saia daqui nessa noite crendo nesse Deus da segunda chance. Nunca permita que Satanás, ou quem quer que seja, venha dizer para você que Deus não tem uma segunda chance para você, que Deus não tem uma nova oportunidade para você. Não interessa o seu pecado, não interessa a que ponto você chegou, não interessa a que ponto você caminhou nessa vida. O que interessa é que o Deus da graça, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que enviou o seu Filho para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores, Ele tem uma segunda oportunidade para você. Você que está assistindo, Deus tem uma segunda oportunidade para você. Não desista de viver, não abra mão da sua vida. Deus tem uma segunda oportunidade para você. Segunda coisa, segunda aplicação. Nós, os pastores, eu, o reverendo Romeu, os presbíteros, os pastores que acompanham. Jonas é um péssimo exemplo para nós e um bom exemplo. Um péssimo exemplo porque Jonas é o pregador que não se prepara, é o pregador que prega um sermão medíocre, é o pregador que prega com a motivação errada, e a gente poderia falar um bocado de coisa. Então, não imitemos Jonas. Jonas não é exemplo para nós na pregação. Nós precisamos estudar, nós precisamos orar, nós precisamos proclamar a mensagem com amor, nós precisamos fazer a obra de Deus com diligência. Mas Jonas é um bom exemplo para nós. Sabe por quê? Porque Jonas nos ensina que o sucesso do nosso ministério não está em nós, está em Deus. Está em Deus. E se Deus está abençoando o nosso ministério, se vidas estão se convertendo, se pessoas estão chegando e compondo a igreja do Senhor, nós venhamos a botar a boca no pó e agradecer a Deus, porque apesar de nós, Deus está dando sucesso ao nosso ministério. É Deus, a glória é dEle, é para Ele e não para nós. Tudo vem dEle, meu irmão, tudo vem dEle. É por isso que nós não podemos invejar o ministério de ninguém. Deus tem os seus para cada área, para cada lugar, para cada comunidade, e todo pastor, todo pregador é importante, porque é um homem de Deus, escolhido por Deus. Ele pode estar numa congregaçãozinha com 5 pessoas, ou numa catedral com 100.000, ele é escolhido por Deus para estar ali, para fazer a obra do Senhor, e o sucesso do ministério pertence ao Senhor. Mas a outra coisa que eu deixo como lição para nós é: não esqueçamos a importância do verdadeiro arrependimento. Oh, meus irmãos, essa mensagem precisa ser proclamada nos nossos dias, nas nossas igrejas. Eu lembro quando o Dr. Russell Shedd esteve aqui, ele me deu um livro de presente. Ele disse: irmão, lê esse livro, Arrependimento, a palavra do Evangelho. Arrependimento, a palavra do Evangelho. Nós precisamos pregar arrependimento, conversão, mudança de vida. Oh, meu irmão, nós podemos orar e pregar sobre prosperidade, sobre vida financeira, sobre família, sobre casamento. Sim, vamos pregar e devemos pregar, mas não esqueçamos de pregar arrependimento, conversão, mudança de vida, transformação, porque é isso que o povo precisa. O povo precisa se arrepender de seus pecados. O povo precisa descer do pedestal, vestir-se de pano de saco, se humilhar,
jejuar diante do Senhor, viver uma vida comprometida com a palavra, viver uma vida na casa do Senhor. E por último, não esqueça que quando você se voltar para Deus, Deus se voltará para você. Oh, meus irmãos, Deus não pode negar-se a si mesmo. Quando nós nos voltamos para Ele, mesmo miseráveis, só os farrapos, tem dia, meu irmão, não sei você é mais crente do que eu, com certeza os pastores que estão ouvindo são, mas tem dia que eu tenho até dificuldade de orar, porque eu fico pensando assim, será que Deus vai ouvir o miserável assim? Será que Deus vai me ouvir? Mas sabe o que a palavra diz? É que Ele enviou o seu Filho para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Se você se voltar para Deus, se você se quebrantar, se você se arrepender dos seus pecados, se converter dos seus maus caminhos, Deus vai abençoar você, Deus vai perdoar você, Deus vai mudar a sua vida, Deus vai mudar a sua história. Talvez tenha um pastor ouvindo essa mensagem, sendo alcançado por essa mensagem. Meu irmão, talvez você seja um Jonas, assim como eu muitas vezes já fui, e você pisou na bola, e você até perdeu o ministério por um momento. Volte-se para Deus, Deus se voltará para você, Deus tem restauração para você e para a sua vida. Volte-se para Deus, e Deus se voltará para você. Que Deus nos ajude, que Deus aplique a sua palavra no nosso coração, que a pregação de Jonas, que está sendo proclamada aqui nessa noite, possa mudar a nossa vida, em nome de Jesus. Vamos orar? Convido o reverendo Romeu, o liturgo, para orar e encerrar o culto, em nome de Jesus.